aí galera, bem-vindo ao Super Acadêmico com mais uma aula aqui comigo, professor Fabiano. E dessa vez eu vou de volta para a antropologia, né? Fazia tempo que a gente não falava em antropologia, apesar de que a discussão do vídeo, né, da audição passada lá com os professores Roque e Eduardo tinha a ver com antropologia. A gente falou de indústria cultural, mas não diretamente, né? Mais uma linha teórica ampla. Então eu vou falar hoje aqui um pouco sobre algumas categorias tiradas da obra do Claude Lévi-Strauss, certo? Esse senhorzinho aqui muito simpático, eu já falei ele em algumas aulas. Eu mencionei que ele morreu com 102 anos, né? Foi bastante resiliente, bastante longa a vida dele, produtivo. O Claude Lévi-Strauss, ele nasceu na Bélgica, né? Radicado na França, formado em filosofia, né? E foi para a antropologia. Foi um dos fundadores da universidade no Brasil, né? Ele foi convidado para participar da missão que fundou a USP em São Paulo. E a base do trabalho de campo que fundamentou, né, a teoria dele, a base teórica dele, que é o chamado estruturalismo na antropologia, ele fez aqui no Brasil, né, no Centro-Oeste do Brasil, com grupos indígenas, o que eu me lembro bem é os Bororo, certo? Isso lá nos anos 30, certo? Ele voltou ao Brasil algumas vezes, mas ele fez a pesquisa fundamental da teoria dele nos anos 30. Então, qual é o fundamento, né, do estruturalismo? Até aquele momento, né, a antropologia tinha tido a sua fundação no evolucionismo, né, no século XIX, que era a ideia de que os povos, né, as culturas, faziam parte do mesmo sistema evolucionário, a mesma linha evolucionária, e que o mundo, né, a cultura ocidental europeia estaria digamos assim, no topo da evolução cultural das sociedades, enquanto as outras estariam numa escala menor, né, entre bárbaros, selvagens, né, e aí cada cultura era cada cultura era atribuída algum tipo de classificação nesse sentido, né, se está no neolítico, no paleolítico, se é moderna, se é não sei o que, a partir de uma série de categorias, principalmente de acesso a alguma tecnologia, né? Acesso ao fogo, acesso ao metal, acesso a isso, acesso à agricultura. Então, as tecnologias usadas para a sobrevivência de cada cultura acabava dando um tom de classificação, certo? Dentro de uma escala evolucionária. Com a ascensão no início do século XX do funcionalismo, né, assim, a valorização do trabalho de campo, o antropólogo indo para campo e verificando, né, em loco, convivendo com a sociedade, e aí colocando para baixo, né, detonando completamente a ideia desse evolucionismo linear, já que cada cultura era diferente, cada povo era diferente, e restava ao antropólogo descrever, né, profundamente, interpretar como é que funcionava aquela sociedade. Passou a ser dominante o funcionalismo, né, até certo ponto, era uma coisa muito inglesa, muito anglo-saxônica, mas na França, né, ainda tinha muito forte a questão da formulação teórica, certo? E aí o Lévi-Strauss, seguindo a linha de construção teórica do Émile Durkheim, do Marcel Mauss, né, ele vai criar, a partir de uma base teórica de fora da antropologia, né, da linguística, né, linguística do Fernand Saussure, a ideia de que todas as culturas, toda a sociedade faz parte de um sistema, né, um sistema da estruturalismo, né, de uma estrutura que dá sentido à ação dos indivíduos, que dá sentido à continuidade da sociedade a partir dessa base estrutural. Na linguística do Saussure, todo o sentido que é dado na linguagem é a partir de digamos, complementaridades entre significados, né? Então você tem de um lado o claro, do outro escuro, do lado bom, do outro lado mal. E essas
binaridades, digamos assim, complementares, vão exercendo o seu sentido na linguística, sempre por oposição. O Lévi-Strauss vai se apropriar dessa noção e colocar aqui essas complementaridades, né, nas sociedades, é que vai permitir a construção do sentido nas sociedades e daí a construção dos sentidos dos indivíduos. Certo? Então, para a antropologia do Lévi-Strauss, para o estruturalismo do Lévi-Strauss, os indivíduos eles carregam em si uma espécie de programação da sociedade, né, da cultura da qual ele faz parte, que faz com que as suas ações tenham sentido para ele e para quem convive com ele, e aí as coisas andam, né, funcionam, certo? Então o funcionamento não estaria apenas no sentido mais amplo da repetição das instituições, mas muito mais dessa formulação de sentido que estaria presente na sociedade, que ele vai chamar de estruturas inconscientes. Certo? Então essas estruturas inconscientes permeariam aquela sociedade, aquele grupo social, e daria sentido àquela cultura. Certo? Então um exemplo bem tradicional disso é a ideia dos casamentos, né? Dos casamentos complementares entre as famílias. Então você tem um grupo social, né? numa tribo indígena, numa nação indígena, a ideia de que certos grupos, né, têm que casar entre si. Né? Então você tem desse grupo aqui, digamos, desse grupo totêmico, eles gostam muito desse termo, sai um homem e desse outro grupo aqui sai uma mulher. Desse par de opostos entre esses grupos gera o casamento, que aí aumenta o grau de união entre a comunidade, sendo que esses dois grupos totêmicos, pela narrativa mítica daquela sociedade, são opostos, quer dizer, são como se fossem casas opostas. Então, sei lá, o grupo que vem da aldeia que adora o castor é inimigo do grupo que adora o búfalo. Então, esses dois grupos têm que, de tempos em tempos, ceder um homem ou mulher, né, de um do outro, aí depende das regras específicas daquela cultura, tem que ceder esses representantes para um casamento de união que vai fazer com que essa oposição seja mitigada, né, seja diminuída e se torne uma aliança. Então, essa ideia de pares opostos para tudo, né, então faz com que as sociedades mantenham o seu vínculo, né, o seu vínculo de continuidade. E aí, como o Lévi-Strauss, inclusive às vezes sai crítica sobre isso, ele não fez trabalho de campo longo, né, em comparação, para vocês terem ideia. O Malinowski, lá no funcionalismo, fez trabalho de campo de anos junto dos Trobian, né, dos trobiandeses lá na Polinésia. Enquanto o Lévi-Strauss, ele fazia trabalho de campo de 2 semanas, né, aqui no Brasil. Ele estava em São Paulo e viajava para o Centro-Oeste para conviver, né, com alguma tribo durante um curto período de tempo. Mas nesse curto período ele pôde resgatar, ele pôde captar as narrativas míticas desses povos e daí fazer a interpretação que ele faz, né, do modelo estrutural das sociedades indígenas. E aí essas narrativas míticas, segundo ele, né, trazem em comum em todas as sociedades, né, então aí é o processo de generalização que ele faz do estruturalismo. Essas narrativas fazem com que os sentidos configurados dentro da sociedade se mantenham, né, nas instituições e nos comportamentos individuais. Daí a ideia de uma estrutura que está sobre, né, que está envolta, né, nos indivíduos, fazendo com que a subjetividade, né, o traço individual, seja reduzido, né, seja diminuído diante da pressão da estrutura. Certo? Por isso que aí ele segue bem a tradição da sociologia francesa, do Émile Durkheim, de que é o coletivo que dita o comportamento individual. Certo? Aí tem várias linhas teóricas que discordam disso, né? A psicanálise, por exemplo, o Sartre, com o existencialismo dele, que é bem radical, essa ideia de que é o sujeito, né, que tem a liberdade para tomar as decisões, fazer as escolhas.
Eu já mencionei outra aula que havia uma disputa teórica entre o Sartre e o Lévi-Strauss por causa dessa discordância a respeito da ideia de um inconsciente, né, um inconsciente coletivo, vamos chamar assim, né, uma estrutura inconsciente. Eles chamam de estrutura inconsciente. Inconsciente coletivo é uma categoria do Carl Jung, que é outro psicanalista. Mas é bem interessante que a obra do Lévi-Strauss, com essa noção assim, tirada da linguística, né, de estrutura, estrutura inconsciente, estruturalismo, imposição sobre o indivíduo, os comportamentos a partir das narrativas presentes naquela sociedade, tem um impacto tão grande na antropologia que mesmo hoje, depois dele morrer, deixa eu ver, tem quase 100 anos, tem quase 100 anos que ele formulou a teoria lá nos anos 30, e está em 2020, então quase 100 anos depois ainda se discute, porque apesar de terem muitas críticas a respeito da obra dele, críticas a respeito do estruturalismo, o modelo de interpretação dele sobre como funcionam as sociedades a partir dessas estruturas inconscientes é um modelo muito forte, né? Muito fácil, inclusive, de você observar em campo certos aspectos das sociedades, das diferentes sociedades, você perceber essa base estrutural funcionando, mesmo com a gente assumindo, né, a questão dos desvios. Né? Então, a expressão subjetiva individual, né, a expressão singular, existe, persiste, vai continuar persistindo, só que quando você analisa o funcionamento daquela estrutura, né, de regras, né, das estruturas das crenças de uma sociedade, mesmo a expressão singular que subverte aquela estrutura, muitas vezes é feita para subverter a estrutura, então acaba sendo uma imposição da própria estrutura, certo? Eu lembro que, analisando muito o funcionamento tanto do funcionalismo quanto do estruturalismo, eu vi que o que faz com que as duas linhas teóricas se renovem é justamente quando alguém vai contra, certo? Então, quando algo vai contra a estrutura, acaba gerando na própria estrutura um remodelamento da estrutura para absorver aquela falha, né, digamos assim, aquele desvio. A obra do Louis Dumont, Homo Hierarchicus, né, em que ele analisa o sistema de hierarquias, né, de castas lá da Índia e compara com o sistema de regras sociais do mundo ocidental, né, do mundo europeu. Ele é um seguidor do estruturalismo, mas um seguidor crítico, digamos assim, né? Produz além da reprodução da teoria do Lévi-Strauss. Ele vai, assim, deixar expresso, né, na ideia de que no próprio sistema de castas indiano, que é muito complexo, tem castas que aparecem justamente para dar conta do desvio, para dar conta do estrangeiro, para dar conta de quem estaria fora do sistema de castas. Então, é uma maneira de pensar a estrutura inconsciente, né, a estrutura coletiva, o inconsciente coletivo, etc., seja qual for o termo usado, como sendo algo que apesar de toda a necessidade, né, apesar de toda a inevitabilidade do sujeito se afirmar, ela continua exercendo esse papel sobre os indivíduos, certo? Bom, eu espero que tenha orientado questões interessantes para quem estuda antropologia ou sociologia, ou é curioso pela condição humana, e aí pode buscar nas obras de Lévi-Strauss, né? São interessantes, algumas são mais difíceis de ler do que outras, certo? Eu estou aqui com o volume dos pensadores dele, certo? Então, dei uma pesquisada, né? Dei uma olhada, tem vídeos também sobre a obra dele, falando da obra dele, inclusive da época que ele pesquisou aqui no Brasil. E tem um livro bem curioso chamado Cru e o Cozido, justamente um pau oposto, em que na hora que você tem uma alimentação crua, é um oposto da alimentação cozida, né? E aí demonstra o aparecimento aí nesse meio do caminho
de uma tecnologia que é o uso do fogo, né? Então é bem interessante como ele trabalha isso. Tem livros que ele fala sobre o Brasil também, como Tristes Trópicos. Ele analisa muito alguns aspectos da cultura brasileira em comparação com o que ele vivia na França. E, bom, é isso. Se inscreva no canal, né? Dê um like no vídeo, compartilhe, né? Coloque em suas redes sociais, me siga em redes sociais também, dê uma olhada nos meus livros e até a próxima aula.